Sábado da quinta semana da Páscoa, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que vos pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguiram a vós. Se guardam a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Este trecho do Evangelho nos mostra o quanto é caro ser discípulo de Jesus. O mundo vai vos odiar. Eu tomo um exemplo bem claro neste momento que nós vivemos. Há poucos dias, há poucas semanas, nós encontramos o Papa Emérito Bento XVI fazendo uma autobiografia e reafirmando um ensinamento da Igreja. Ora, como sempre, o atacaram, zombaram, colocaram a sua imagem quase como ridícula. Às vezes também nós esperamos reformas dentro da igreja que não condizem com a doutrina da igreja. E o mundo passa a nos odiar por causa disso. Quando nós vemos questões polêmicas, a primeira coisa que vem fazer é perguntar à igreja o que pensa o Papa, o que pensam os bispos, e aí ficam naquele desencontro de informações, tentando colocar a doutrina da igreja como se houvesse várias opiniões e que a igreja teria que se abrir a estas opiniões diferentes. A igreja acredita no Evangelho, acredita na esperança da ressurreição, acredita nos ensinamentos de Cristo. Não podemos, meus irmãos, de maneira alguma achar que a igreja, com mais de 2000 anos de história, precisa se adaptar à nossa necessidade. Você que me ouve nesse momento, se em algum momento da sua vida achou que a igreja deveria se adaptar a alguma realidade, porque não correspondia com o que você acreditava, procure seu confessor. Confesse seu pecado contra a igreja e contra o Evangelho. A igreja não precisa agradar-nos para que ela, na verdade, nos forneça a verdade e o caminho verdadeiro. Não, somos nós que devemos buscar nesta mãe a graça de sermos incorporados através dos sacramentos, de maneira especial o batismo, para nos tornarmos discípulos de Jesus. O mundo vai nos odiar, o erro vai nos odiar, seremos perseguidos, falarão mal de nós, vão nos ridicularizar. Quem perseverar até o fim será salvo. É preciso ter esta força, porque Cristo passou por isso, trouxe uma doutrina nova, trouxe uma maneira nova de amar, e o mundo o odiou a ponto de tirar a sua vida, o odiou a ponto de colocá-lo na cruz, fazer com que Cristo experimentasse a impotência da morte. Mas é na hora da morte, é no alto da cruz, que o próprio Cristo mostrou que o silêncio daquela escuridão, que o silêncio daquelas trevas falava muito mais do que qualquer outra ação. A impotência de Cristo morto fala muito mais, porque fala de ressurreição, fala de vida. Então a igreja, sendo perita nisso, sendo alguém que pode falar do amor, da fraternidade, da igualdade, ela torna-se então cada vez mais perita também nesta graça da ressurreição. Mostra que a perseguição, o falar mal, não nos cala. Só quem ama muito a humanidade, só quem faz muita caridade, tem a autoridade que tem a igreja para falar deste amor. E os discípulos, aqueles que seguem o Cristo, terão a mesma autoridade. Não tenhamos medo de sermos perseguidos porque acreditamos. Não tenhamos medo de ser perseguidos porque fazemos o bem. Tenhamos medo, sim,
de pecar contra a igreja, de pecar contra Cristo e de não ter o amor verdadeiro em nós. Permanecendo em Cristo, por causa desta permanência, seremos perseguidos. Se resistirmos, teremos a vida eterna. Que Ele nos ajude a sermos perseverantes no amor que Ele colocou em nosso coração e em nossa vida. Que Ele nos abençoe no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.